3, 2, 1. Bom, estamos de volta, né? Mais uma vez, outra vez, novamente, entenda como você quiser. E hoje eu trouxe um convidado muito especial. Por que um convidado muito especial, como se os outros não fossem? Lógico que os outros todos são especiais. Mas esse tem uma questão que a gente, às vezes, a gente conversa nos bastidores e a gente viveu as mesmas coisas, porque nós estamos ralados. Eu, o Geraldo, né? Falei o nome dele, mas não era para falar, mas eu vou falar daqui a pouco. O Geraldo também tem uma sofrência, então a gente conversa muito um com o outro, mas você vê isso e tal, e hoje eu trouxe ele para falar. Nós vamos falar sobre as consultorias aí que o povo estão oferecendo, falar sobre compliance, risco, governança, LGPD. Nós vamos falar do que nós quisermos. Afinal, o programa é nosso, a gente fala do que a gente quer. E vamos lá, que eu quero mostrar primeiro quem é o meu convidado, Geraldo Pereira dos Santos. Oi, quem é o Geraldo Pereira dos Santos? Então, eu fui lá, né? Sabe que eu pesquisei para esse processo e assim... Olha só, ele é só economista, é um consultor multidisciplinar, já vi alguém assim também, no segmento de governança corporativa, risco, controles internos e compliance, cybersecurity, prevenção à lavagem de dinheiro. Eu não sei o que é isso, eu vou perguntar para ele, de repente ele pode me ajudar. Lei Geral de Proteção de Dados, professor de instituições como Senac, Senai, UERJ, Fisucam, UESA, Emerge. O homem está no Rio de Janeiro, só ele está mandando lá, bobear. Se ele se candidatasse a prefeito, poderia ter superado, mas ele falou que não se envolve com esse tipo de coisa, eu também não. Então, nós estamos certinho. Aí, ele já foi líder de projetos na CVM, né? Na Anvisa, AMS, no Banco do Brasil, né? Na Companhia Souza Cruz, no Senasp, no Congresso Nacional, olha só, fez bastante coisa, ocupou cargos técnicos em empresas como SEG, Shell Petróleo, Serpro, a ABSP, Associação Beneficente de Servidores Públicos, Superdata, Banco Boa Vista, Banco Nacional, o banco que não está mais ao nosso lado, mas naquela época estava, na Orange, e aí um monte de coisa. Então, também, se vocês quiserem, está aqui, ó, Geraldo Pereira dos Santos, GPS Consulting, tá? Tá lá no LinkedIn, entra lá, né? Faça parte do grupo dos conectados com ele. Mas é o seguinte, como a gente sempre fala, né? As apresentações aqui, às vezes ela atende um propósito, mas eu vou partir logo para o meu convidado, porque afinal é ele que tem que estar aqui para a gente conversar sobre essas questões. Então, Geraldo, seja bem-vindo, né, ao nosso canal. É um prazer, né, poder, dessa vez, assim, é que às vezes você me assiste em evento, eu vejo você em evento, mas assim, dessa vez nós estamos juntos, sem intermediário, né? Um ao lado do outro. Geraldo, se apresenta para o povo, fique à vontade. Agora o programa é seu. Oportunidade é algo muito especial para mim, né? Gostaria muito de falar sobre o que eu já fiz. Eu gostaria de falar o que a gente está fazendo nesses últimos anos. O que eu fiz? Vai no LinkedIn, você vai conhecer a minha história profissional, né? Então, Marcos, eu espero... Eu sou economista, né? Mas sempre trabalhei na área de TI, ocupei cargos técnicos. Com o tempo, a gente vai descobrindo, Marcos, que não basta só você trabalhar na área de TI, não basta só você ser gerente de projetos. Você precisa ter uma visão mais ampla, né? E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de gerenciar projetos fantásticos aqui no Brasil, né? Enfim. O que a gente observa? Não basta só o computador, não basta só os aplicativos. É fundamental você saber se relacionar com a tua equipe, você entender a sua equipe e entender o cidadão, o teu cliente que está lá em cima. Não adianta você mostrar uma tela
muito amigável, muito bonita, se não é aquilo que o cliente precisa. Não adianta também você pressionar com organogramas cronogramas super apertados a tua equipe. Você tem que entender, ter um relacionamento, entender o seguinte: eu sozinho, eu não tenho nada, eu tenho que ter uma equipe, tenho que ter um bom relacionamento com a minha equipe e também com os clientes. A relação de tempo e espaço é uma relação sempre muito complicada aqui no Brasil. Normalmente, os empresários querem respostas rápidas e, se possível, baratas, né? E isso vai ser assunto que a gente vai tocar daqui a pouco aí, né? A internet, ela viabilizou muito essa coisa do barato, da facilidade, da rapidez, entendeu? Então, hoje, o cidadão, olha, como é que você chegou? Como é que o Geraldo chegou até aqui? Eu não sei, cara. Eu não sei até onde eu vou chegar. Mas eu sei que eu tenho muita coisa para estudar, muita coisa para ler, né? Eu sei que eu tenho que... E não posso perder esse soft skills, né? Que é relacionamento. Relacionamento com o pessoal lá das áreas de negócio. Relacionamento, porque não basta só... Eu tenho que ter cuidado. Não basta só a gente se relacionar com o presidente, com os diretores. Não. Muitas vezes você tem uma questão que a pessoa lá do setor de marketing ela vai levar para você no almoço, no corredor. Às vezes você está atrás de uma informação e muitas vezes é um gerente de uma outra área lá que vai trazer esse cenário para você. E aí, a partir daí, você vai se modificando. Então, hoje, Marcos, você falou muito bem, nós somos ralados pra cacete. Se você vê os projetos que eu tive a oportunidade de liderar, são projetos super desafiadores. Numa época em que a cacetada vinha de cima para baixo. Muitas vezes você estava dentro do cliente e aquele cliente que não gostasse de você, ele estava te entregando lá para a empresa, entendeu? Então, é aquilo que eu te falei cedo aí em off. Eu não sei se eu tenho um discurso otimista, se eu tenho um discurso pessimista, derrotado, porque tudo para a gente é um grande desafio. E eu fico, Marcos, muito triste ver a situação da educação nesse país. Sim. Tudo bem. Então, vamos lá. Mas é isso mesmo. Dentro desse seu resumo, é interessante, porque assim, né, Geraldo, eu tenho... a gente tem comentado, gente, para vocês terem noção, né? Às vezes o Geraldo me manda uns áudios indignados e eu devolvo os áudios com indignação e questionamento para ele. Aí ele fala assim, poxa vida, pensei que só eu estava vendo isso, então somos dois. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que tem mais gente que vê isso, né? E é um negócio assim, né, Geraldo, que a gente vê, e a gente estava até comentando outro dia, gente, porque assim, eu passo um tempo, os áudios que eu faço com o Geraldo, eu apago, porque se alguém pegar o nosso celular, nós vamos ser incriminados, porque a gente pode contar, né? E é interessante, porque que nem a gente estava conversando, né? A gente vê muita gente ofertando consultorias sem embasamento. Não é que a gente quer defender o nosso nicho, mas assim, gente, espera um pouquinho só. Né? Tem gente que faz alguns cursinhos, eu falei isso para o Geraldo, né? Faz o cursinho lá de 16 horas, 8 horas, assiste mais umas 4, 5 lives e se apresenta como especialista e escreve em textos assim que, eu te juro, ó, Geraldo, vou ser bem sincero, parece copia e cola de alguém invertendo a ordem para falar e assim, busca coisas que eu vou te falar. Eu falei assim, não é possível. E eu conheço algumas das pessoas, ele nunca implementou isso. Sim. E aí, Geraldo, o que você acha? Eu estou exagerando a dose ou o pessoal está achando que é muito especialista e nós estamos velhos? Porque eu vou falar, a gente está ralado e velho, né? Porque deve ser, né? Porque não é possível, né? Eu acho que assim, acho que a gente é resultado das entregas, né? Alguns projetos que eu tive a oportunidade de gerenciar são projetos, cara, um tremendo desafio, que eu falei no início. Nem o meu diretor acreditava, dizia assim, olha...
É um desafio muito grande, a gente vai ter muita resistência, mas a gente vai entregar. E, graças a Deus, isso é claro, isso aí não é uma coisa fácil, é muito difícil, né? É muito complexo. Você lidar com pessoas é uma coisa muito complexa. E graças a Deus, Marcos, a gente conseguiu entregar e não teve problema, a gente manteve a turma feliz, né? Alegre, realizada. Agora, uma coisa que você está colocando aí, eu não sei, eu estou olhando para a minha câmera e estou dizendo para esse país, cara, nos convide, nós estamos querendo construir realidades, nós estamos querendo construir projetos. Eu vejo pessoas, eu não vou criticar ninguém, mas, meu pai do céu, eu vejo pessoas falando de coisas, bicho, o cara não conhece nada daquilo, ele nunca construiu nada. Olha, você quer ver uma questão, Marcos, que é muito complicada? A nossa realidade é a construção, é a montagem do projeto, é liderar projeto e as entregas. Não adianta você hoje tem um cenário confuso. As pessoas ignoram a origem, elas ignoram o resultado e querem sempre apontar a responsabilidade para terceiro. Eles terceirizam a responsabilidade. No meu tempo não era assim. Eu acredito que no teu tempo também lá no banco não era assim. Né? Você tinha um projeto, tinha um prazo e pau no burro, vamos entregar. Entendeu? Eu vejo, não é isso? Não é assim? Se vira. Se vira. E, meu amigo, eu hoje observo com muita vergonha, com muita... Sabe aquele negócio da vergonha que foi... Olha, assim, as pessoas falando de coisas que elas não vão realizar. Marcos, eu olho, assisto lives que as pessoas misturam, estão misturando direto compliance com LGPD, com cybersecurity e com segurança de informação. As pessoas estão misturando tudo, estão falando de coisas misturadas. Recentemente, eu estava assistindo uma live aqui e foi muito, mas muito engraçado. E no final eu acabei rindo, que tinha uma pessoa falando de TI puro, tinha uma advogada falando de LGPD, LGPD não é fácil, é fácil. Não é fácil, gente. Para você entregar um projeto, não é fácil. Para você monitorar um processo, não é fácil. Para você ter força, para você negociar com as áreas de negócio, não é fácil. Você tem que ter muito equilíbrio, você tem que ser um tremendo negociador. Ah, não. Então as pessoas hoje falam, Marcos, no imperativo. Elas falam assim, como se a empresa tivesse a porta aberta ali, com um sorvete, uma salada de frutas, e você é recebido ali como um rei. É mentira. Muitas vezes, o dono da empresa, os sócios, os stakeholders, ele tem algum tipo de envolvimento. E ele não quer que aquela informação... Não, nós pegamos e fazemos isso. Não. Bom, então tinha uma menina falando de LGPD, um cara antigão de TI, aquele TI antigo, né, falando sobre LGPD. E eu fiquei assim, não, peraí, não é possível. Eu, na minha vida profissional, e eu não sou melhor do que ninguém, doutor. Eu participei de 3 projetos de segurança de informação pesadíssimos. Está aí no LinkedIn. Né? 2 para 2 empresas reguladoras do governo e 1 para uma empresa multinacional. Então, esses projetos de segurança e informação foram fáceis? Não, foram dificílimos, complicados. Você tinha assim resistências várias. Você imagine, você numa agência reguladora, você querendo trazer coisas. Ninguém quer te ouvir, cara. Você é um incômodo, né? Você imagine, eu gerenciei o projeto de identificação civil e criminal aqui no Rio. Vamos lá. Alagoas. Cite nomes. Proteja os nomes. Só conta o milagre, o santo você oculta. Isso. Então, Marcos, observe bem
Qual era a proposta na época? Delegacia legal. Qual era a proposta na época? Era você informatizar a identificação civil e criminal. Parceiro, se nós fôssemos falar sobre isso aqui, acho que ficaria um mês falando sobre os problemas que eu tive, entendeu? De modo tal que eu tinha em cada estado que usar uma carteirinha como se fosse um delegado da Polícia Civil. Por quê? Porque a contestação era muito grande. Como é que você, né, Geraldo, você é policial, é delegado, é juiz, é promotor? Não. O que você está fazendo aqui? Então, bicho, até explicar isso aí, com equipe de analistas, programadores lá do outro lado, de pessoal do suporte, coordenador de suporte, e eu ficava com a minha cabeça pensando nessa equipe lá atrás. E muitas vezes as autoridades daquele estado falando para mim, mas quem é você? Você é funcionário público? Você é delegado? Você é isso? Você é aquilo? O resto da parte suja eu conto outras horas. E graças a Deus, Marco, a gente conseguiu entregar. Uma luta, uma batalha muito grande. E fugindo, doutor, para sair dos convites de corrupção, que eu nunca aceitei. É porque é interessante você falar, Geraldo, sabe por quê? Às vezes eu vejo as pessoas falando aí sobre... É que assim, óbvio, ele usa um viés, ele não usa um viés geral. Então eu falo assim, ó, que nem vamos falar, é uma coisa interessante das pessoas aproveitarem certos assuntos para, vamos dizer assim, o termo popular, lacrar em cima da informação, né? Aconteceu aquele fato do Carrefour. Aí algumas pessoas falam, não, porque se tivesse implementado governança, não teria que... Desculpa, vamos lá. Isso é gestão de terceiros, é capacitação. Governança, gente, não é para isso. Aí o outro fala, não, se tivesse implementado o ISG... Não, peraí. Não, agora... Aí o ESG agora virou a salvação de todo... Tem gente que não sabe nem o que é nem governança corporativa, e o cara quer implementar o environment... não sei o quê, segundo... Não, peraí, gente, para. Sustentabilidade e governança, para. Então, tem umas coisas, né? E o LGPD foi outra coisa também, porque até surgiu o LGPD, muitos desses profissionais que estavam aí se diziam especialistas em compliance e anticorrupção. Aí veio o LGPD, eles migraram para compliance de LGPD, assim, como se o cara se transformasse, né? Aí falaram, nossa, você não vai tirar a certificação de DPO? Eu falei assim, filho, eu não estou conseguindo fazer implementação de controles internos de compliance. Você quer que eu vire o DPO? Você está doido? Eu prefiro ser conselheiro de uma empresa que está na Lava Jato do que ser DPO nesse país, porque a regra não está tão clara. E é interessante isso, as pessoas entenderem. Para você ter noção, Geraldo, a gente falando sobre consultoria, teve uma das propostas que eu estava concorrendo, que o meu possível cliente disse o seguinte, na sua proposta você não disse que vai elaborar os relatórios para atender a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Assim, primeiro, porque o seu projeto é para agosto, setembro e outubro. A NPD não criou nada ainda. Como que eu vou te fornecer relatório de uma coisa que eu não sei? Cara, eu vou preparar a sua estrutura para você entender o teu negócio, ter processo mapeado, entender quem faz. E aí, depois, a elaboração do relatório, você vai ter que ver conforme eles determinarem. Teve uns que pediram se eu podia treinar o DPO. Eu falei, não, peraí. Se você contratar o DPO, tem que treinar o DPO, você está contratando o cara errado, bicho. Você entende isso? Que é uma das suas indignações que eu tenho visto. Você está postando material de treinamento sobre essas questões, até porque, assim, com embasamento de quem já esteve lá e teve que convencer pessoas que não queriam fazer. A gente sabe como que é isso. Eu implemento compliance em lugar que o cara não quer. Eu implemento controle interno para monitorar o cara que não quer ser controlado. Sim. Né? Sim. E aí, que você... Faz sentido isso que eu estou falando para você ou eu estou sendo muito maldoso? Vamos fazer uma vez aqui o policial bonzinho e o policial malvado? O Marcos, faz sentido absoluto. Inclusive, desculpa, eu vou usar uma palavra pesada aqui. Hoje em dia, muitos especialistas não têm sequer escrúpulo. Entendeu? Eu fui a um evento
aqui no Rio, há uns 2 anos atrás, era uma empresa que estava implantando um sistema de compliance. Então, você ia lá e implantava lá no computador um sistema de compliance. Cara, eu fiquei olhando assim, eu falei, acho que tem alguma coisa errada aí. E fui conversar com os representantes da empresa. É uma empresa bastante conhecida até. Não, mas tem que ser assim? Não, cara. Porque qual é a questão, Marco? A questão é complicada. Tem muita gente que está vendendo, e isso é ruim para a gente, vendendo facilidade. Não, isso é barato, isso é fácil. Ou então, complicando na ponta. Então, olha só, gente. Tem gente misturando compliance com LGPD. O cara nunca sequer participou de um projeto de segurança de informação, sabe? Que é um negócio complicado. Tem gente que fala o tempo todo sobre segurança de informação como se fosse LGPD. Ele fala de... Enfim, eu não sei, cara. Eu acho assim. Eu não sou o dono da verdade, mas a minha experiência, graças a Deus, me permite falar com muita segurança disso. Essa situação é péssima, doutor. Sabe por quê? Sabe por que a situação é péssima para a gente? Porque a gente trabalha sério. Eu vejo gente falar em compliance, em controles internos. Aí, quando se fala em mapeamento de processo, a pessoa desfaz a conversa, ela responde de uma outra forma. Então, ou é o seguinte, você cria Conhecemos alguns eventos que as pessoas, quando foi perguntado, sim, foi, não chegou a lugar nenhum, mas faz parte do processo. Também eu desculpo porque não conhece, então é melhor não falar. Então, às vezes, é ruim para a gente. Sabe por causa de quê? Porque eu digo para ti com toda sinceridade, meu querido, a gente hoje vive uma situação complicada. Tem muita gente dando receita de bolo, como você falou, no copia e cola da internet, do WhatsApp, entendeu? Tem gente lendo. Eu vi no outro dia uma live, não vou falar, e o cara lia o que ele estava falando. Então, assim, eu acho que nós somos produtos de um trabalho sério, de uma cobrança séria, de uma entrega no prazo, sabe? De uma avaliação mais concreta. Você não pode, e eu sei de vários casos de pessoas que hoje são até diretor de compliance, que ele trabalha errado, cara. Trabalha errado. E sabe, tem gente aí, como compliance officer, brigando com o jurídico. Então, essa briga não pode existir. A questão, sabe qual é, Marcos? É que o nosso trabalho, nós nos expomos muito. Sim. Entendeu? O nosso trabalho... Olha, eu trabalhei numa empresa como head de compliance e o presidente quase que não falava. Ele era uma pessoa super ocupada e super corrupta. E um dia eu saio do almoço, ele vem no elevador comigo e fala: Geraldo, olha só, eu tenho que dar 4 milhões para o prefeito liberar um alvará, um troço lá. Marcos, o que você faz? Você mexe a mão no bolso, você não tem nem R$4. Então, o que eu faço? Falei, não, você já acertou com o prefeito? Já, ele vai chegar aqui às 5 horas. Beleza. E se o senhor não desse o dinheiro, eu vou perder 40 milhões. Então, dá os 4 milhões a ele. Você sabe disso, eu sempre mando para você, tarde da noite, as coisas mais absurdas que acontecem aí. Né? Você até me desculpa. Mas, enfim. Fica tranquilo. A hora que eu posto, eu vejo. A hora que... Às vezes eu vejo assim, né? Eu tenho uma mesinha aqui na minha sala, que é o descanso que eu ponho lá. Eu chego lá, ponho a carteira, o celular, deixo lá, né? Porque aí tem uma hora que eu me desligo, porque, assim, é muita informação, né? Tem muitos grupos do WhatsApp com muita informação. Eu não entro nessa vibe, senão minha vida se torna uma loucura, aquela história, né? Que, assim, cara, tem hora que eu tô assistindo o Flash. Não, eu entro no Netflix e vou assistir o Flash. Aí meus filhos, assim, o meu pai está viajando, porque deixa, eu não quero a realidade, porque assim, a gente vê muito essa questão, Geraldo está falando, assim, governantes que só pensam neles,
Eu falei isso, eu cantei a bola antes das eleições, que eu falei assim, acabar as eleições, vão querer fazer algumas outras coisas, porque a prioridade não é a população, a prioridade deles são os votos para se manter na política. Se eles não pudessem fazer a questão da eleição, não serve. Então, nós não somos a peça fundamental, a gente só é peça fundamental, eu falei que político é igual a Copa do Mundo, demora 4 anos para ele aparecer, ele aparece com um mês, ele some. É igual a Copa do Mundo. Verdade. Né? Então, assim, e as notícias parecem assim que todo mundo, ninguém torce para falar alguma coisa boa que está surgindo. É todo mundo pensando no seu próprio umbigo, as próprias mídias também, cada um decidir. Isso me deixa transtornado. Não que eu esteja defendendo nenhum dos lados, pelo contrário, só que eu queria que os lados defendessem a gente. Sim, perfeito. Né? Tanto que você me conhece já, eu, por exemplo, não trabalho, eu não falo sobre compliance público. Isso. Porque me perguntaram para mim outro dia qual que era o maior risco de compliance em órgãos públicos. Assim, as pessoas. Porque você, um cara pega o cara fazendo errado, você não pode demitir ele, vira processo administrativo, e de repente ele volta a trabalhar, porque alguém que está lá liberou ele a trabalhar. E você sabe que o cara é torto na conduta, é torto no caráter, é torto em todo o processo. Então, isso é complicado, né, Geraldo? A gente lida com pessoas, né? Não, e outra coisa, Marcos, que a gente tem que ter um cuidado, se você está num ambiente contaminado, você sabe o que eu estou falando. Sim. Aí, cara, complicado, né? Durante um período, eu tive oportunidade aí, convivi com pessoas que eu sabia que eles estavam ilícitos, que eles estavam irregulares, que eles estavam roubando, que eles estavam desviando, que eles estavam se apropriando indevidamente. Só que nós não temos poder de polícia. Entendeu? Eu fico assim olhando, rapaz. No outro dia eu estava assistindo uma pessoa falando, não, porque a gente faz isso, não faz nada. Faz o quê? Você vai fazer o quê? Você vai conversar. Aí, passados, escuta essa que é melhor, há pouco tempo, essa pessoa se encontrou comigo, não, eu tinha que ouvir mais. Eu falei, não, você fez o certo. Você fez o certo. Né? Você hoje está penalizado com a multa de não sei quantos milhões e acabou. Como é que vai conviver? Num país como o nosso, os caras convivem, basta o cara ter dinheiro e bons advogados, que daqui a pouco ele está solto. Então, a realidade, Marcos, ela é confusa. Uma outra coisa, só para acabar esse item de consultoria, quem é o consultor? Qual o perfil? Ele trabalha em quê? Ele produziu o quê? Eu estava há pouco tempo assistindo um rapaz muito jovem falando que fez. Aí eu fiquei anotando num papelzinho o que ele falou que já fez. Aí fui no LinkedIn, que o LinkedIn sabe que ele... Falei, não é possível, a gente não fez isso. Por quê, Marcos? Porque a função... Gente, olha só. A função de compliance officer, ela é uma função de fragilidade total. Eu trabalhei numa empresa que todo dia de manhã o diretor, meu colega sentado na salinha ao lado, ele chegava na minha sala falando mal de um grupo de funcionários. Agora você vê, cara, eu ficava lutando para defender esses funcionários. Não, qual é o perfil? Não, porque o fulano falou, o consultor tal falou o quê? Então tem muita gente falando de muita coisa, doutor, que nunca trabalhou, que nunca fez. Né? Eu vejo gente assim, cara, falando sobre LGPD. Não, a gente faz isso. Faz como? Faz como? O que é que você está falando? Eu não posso entrar numa empresa e, não, vim aqui, eu sou o DPO, vou mudar tudo. Antes do primeiro capítulo, tem os capítulos anteriores que você tem que negociar de uma forma legal, para você não ser moleque, não ser mentiroso. Né? Você tem que negociar, às vezes, com o diretor do jurídico, o diretor da área de contabilidade. Você tem que ser equilibrado com essas pessoas. Porque, meu amigo, se você não tivesse perfil, você nem entra na sala do gerente.
né? Ainda mais se esse responsável por essa área de negócio, se ele for ligado, tiver ligações extra-muros, ou extra-sala, ou extra-empresa com o presidente ou com os outros, você é um cara, vamos dizer assim, você é um profissional que está arriscado sair no primeiro tempo. Então, eu trabalhei numa empresa, o Marcos, que o diretor do jurídico era irmão do dono. Sentiu? E aí? E aí? Eu fiz um trabalho numa empresa que o jurídico era neto do presidente. Tem outros casos. Ele queria brigar comigo. Eu cheguei com o vô dele e falei assim, ó, o senhor poderia falar para o seu neto que nós estamos do mesmo lado? Isso. Que ele entenda que nós estamos do mesmo lado? Que eu estou protegendo o senhor, ele, a mãe dele que é vice-presidente, os outros diretores. Entenda isso, que a minha função aqui é fazer o correto para proteção. Não tem problema nenhum. Agora, se o senhor quer fazer errado, não, eu não quero. Então, tudo bem. Então, nós já estamos em algum comum acordo. Então, às vezes, o problema maior, viu, Geraldo, e isso eu tenho falado com muita veemência já, é o tal do ego-sistema. Sim. O ego das pessoas são maiores, a vaidade, e eu tenho falado isso para os meus alunos. Quando o compliance, os controles internos e o risco se tornam pessoas com com um protagonismo muito grande na empresa, ela tem problemas. Porque essas áreas não deveriam nem aparecer no dia a dia, porque se a empresa corre redonda, você é o cara que está só ajeitando o processo. Quando se torna protagonista, é que você está com sérios problemas. Isso. Eu trabalhei numa empresa, Marcos, que o diretor me pedia fazer relatórios e fazia os relatórios e mandava para ele em PDF. Escuta essa, que agora você vai cair duro para trás. Aí ele não, eu quero em PDF, eu quero em Word. Aí fiquei, tem alguma coisa errada aí. Doutor, sabe o que eu descobri? É que o outro diretor, ele alterava os dados que eu mandava. Quem me falou? Sabe quem foi? Foi a secretária. Ele alterava os dados. Então, eu acho assim, o compliance officer, o diretor de compliance, enfim, ele tem que ter ele tem que perceber, ele tem que ser um negociador o tempo todo. É muito comum você vai falar com o CEO de uma empresa, e ele está aborrecido lá com um problema particular, e ele fala, não quero te resolver, não quero te receber agora. Então, a vontade que tem é matar o cara, mas você não tem paciência, aí você vai numa outra hora. Então, as características do compliance tem que ser muito especiais, tem que ser negociador, tem que ser um cara parceiro, ele às vezes tem que engolir um pouco para não perder o... Porque o Chico Assis, que é o nosso amigo, é que ele fala um troço certo. Uma coisa é conduta, outra coisa é caráter, é ética. Sim. Tem muita gente, Marcos, que hoje fala muito em ética. Tem alguns carinhas que eu conheci, e eles não são nada éticos. Nada. Entendeu? Não tem menor caráter. Então, como é que você se coloca ali? Muitas vezes eu tive que entrar em determinados assuntos para proteger o pessoal da equipe, para reforçar o pessoal da equipe, para dar um tranco no diretor, que é inconveniente. Né? Então, a função do compliance, o diretor de compliance officer, ela está sempre numa posição muito crítica. Você imagine chegar para o presidente de uma empresa e falar, não, isso pode dar problemas. Sim. Tá? Quando saiu a 12846, eu estava fazendo um trabalho numa empresa, estava tudo maravilha. Quando o presidente da empresa pegou um relatório que eu fiz, aí a situação ficou complicada. Por quê? Porque ele colocou naquela lista um grupo de investidores
que eram laranjas, doutor. Laranjas. Isso. Então, como é que você condiz? Ele simplesmente pegou os relatórios e jogou fora. Jogou na minha frente, na lata do lixo. Porque ele não queria que o nome daqueles caras saíssem. Daqueles figurões, vamos falar assim. Né? Figurões. E aí você vai observar o seguinte, bicho, o que você faz? Pega uma arma, dá um tiro, metralha o cara? Não. Você vai, né? Você tem família, você tem, né? Você acorda, dorme, se alimenta, você tem que viver. Então, o tempo que passa, a verdade vai mudando. Sim. Eu fico pensando, conforme eu te falei hoje cedo, no nosso contato, eu fico pensando nessas crianças, os exemplos. Bicho, hoje se falam mentiras objetivas. O cara está falando, o troço, ele está mentindo, mas está falando. Então, essa cultura da mentira, essa cultura aí, Marcos, é o que está proliferando. Do convencimento pelo errado, né? As pessoas querem convencer a fazer o errado. Isso é uma questão. Então, o que acontece? Né? A gente está falando para o Brasil, a gente está falando uma oportunidade rara. Gente, dá para a gente, empresários, vamos tocar, eu, Marcos, temos mais um grupo de amigos bons para a gente pegar bons projetos sérios. Né? Hoje, aquele negócio do consultor de 8 dias, conforme você fala. 8 horas. Aparece como... Né? Eu já tive a oportunidade, entre aspas, de falar com pessoas que elas estavam falando comigo sem conhecer quem era eu. E eu não fiz questão absolutamente alguma de me apresentar. Então, Marcos, eu acho assim, meu irmão, pessoal não tem consciência, eles vendem. Eu escuto gente falando sobre LGPD, sobre controles internos. Essas pessoas nem sabem o que é isso. Não. Sabe? Nem sabem o que é mapeamento de processo. Elas não conhecem o que é um trabalho sério, de qualidade. Né? Mas o tempo todo falam sobre entregas, falam sobre pré-requisitos, etc. Então, esse é um tipo de gente que está reinventando a roda, né? Os caras estão reinventando, como se fosse uma coisa nova. Não é uma coisa nova, não. Quando eu comecei a trabalhar na área de TI, os computadores da IBM eram só impressora a modo que a tua sala. Só uma CPU dava umas 10 dessa salinha tua aí. Então, você viu, Marcos, a gente ia aí. A gente rodava os sistemas, você lá no banco rodava os sistemas. Eu tenho certeza que, com qualidade, vocês tinham esse prazer, essa felicidade de entregar o serviço, mas vocês sabiam que podiam melhorar. E é o que está acontecendo. Daqui a 20, 30 anos, graças a Deus eu não estarei mais aqui, mas os teus netos, eles vão falar, pô, mas, sabe, em 2020, sabe, esse negócio de compliance, que troço mais quadrado, entendeu? Então, o tempo que passa é a verdade que foge. Então, não vamos tentar reinventar rodas. Pelo amor de Deus. Ô, Marcos, Geraldo, nós vimos... Só uma coisa para você ter uma ideia. Outro dia estava num cliente, cara. O cliente chegou e falou assim: pô, não dá para você mapear processo me mandando um questionário para eu responder? Eu falei assim: rapaz, ó, eu falei para ele assim: eu vou até contar uma coisa para você, vou entregar a minha idade. Eu falei para ele: a gente sofisticou o mapeamento de processo, mas a gente já faz isso desde a época do OIM. Sim. Que agora os caras querem se falar sobre compliance, assim, desculpa, meu amigo, você é a evolução do OIM, só que você não aprendeu a mapear processo, nem desenhar fluxo, nem escrever procedimento, e quer implementar compliance, tem controles internos. A Roberta Volpato, a Márcia, a gente conversa muito sobre isso. Tem gente que fala assim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Como não? Aí você quer implementar um tal de compliance e não tem evidência que as pessoas estão fazendo, é porque você não implementou controle. As pessoas não fazem. O LGPD é a mesma coisa, Geraldo. As pessoas acham que é só colocar algumas coisas no site
e fazer lá um workshop lá com café da manhã e falar assim, olha, treinei as pessoas. Gente, você nunca se preocupou em tratar um dado sequer da sua empresa, seja um papel impresso. E agora você, da noite para o dia, se quer implementar um troço que você não sabe nem por quanto tempo guarda, como que funciona. Então, tem muita gente, e assim, e não é só para o LGPD, não. Eles estão acabando com a nossa credibilidade de quem faz trabalhos sérios com projetos que não tem meio nem fim. Ó, para você ter uma noção, peguei um projeto outro dia que o cara falou que tinha mapeado o processo, ele criou uma planilha com diversas colunas e não desenhou um fluxo, Geraldo. Assim, cara, se isso é mapeamento de processo, eu vou para a NASA quando eu desenhar meu fluxo, escrever ponto de controle e ponto de risco. Né? Então, as pessoas querem implementar compliance fazendo um código de conduta, um café da manhã esplendoroso para todo mundo, assim, implementamos o nosso programa de integridade. Filho, você não vai chegar a lugar nenhum. O ano passado, só um comentário, eu participei de um, não foi congresso, você não estava nesse, aí em São Paulo, e eu fiquei assim, cara, eu estava assistindo o palco, muito bonito, pessoas muito bonitas, todo mundo, cara, falando assim, maravilha do compliance, sabe? Falei, meu Deus do céu, acho que eu estou em outro mundo. Eu vim aqui aprender como é que eu posso ser mais resistente para aturar as tentações, para aturar as porradas que a gente leva, né? Juro por Deus, cara, dias depois eu fui pesquisar sobre cada um daquelas pessoas que tinham uma linguagem bonita, falando do sucesso do compliance. Marcão, todos eles eram advogados. Então, não é fácil. Eu estou falando, não é fácil. Você trabalhar como compliance, ninguém já fica olhando. Eu tinha um diretor que falava para mim o seguinte, que ninguém gosta de ser amigo de compliance, de compliance officer. Ninguém, ele era diretor. Mas ele tinha, de alguma forma, razão, porque eu me lembro que eu estava numa festa de final de ano numa empresa, aí chegou um diretor para um amigo dele e falou, olha, isso no meio da festa, me apresentou assim, olha, esse cara aqui é o que breca os teus baixos, as tuas passagens desnecessárias, etc, etc. E, cara, o que eu ia falar? Então, eu acho assim, o Marcos, eu acho que tem um grupo de profissionais sérios, que fazem entregas sérias, que dominam sérios. O que eu fico assim, perplexo, é a turma da facilidade. Da facilidade. Bicho, o cara está falando sobre uma coisa que certamente ele leu em alguma coisa da internet ou do WhatsApp, ele está falando aquilo. Mas, se você for analisar, o Marcos, ele nunca trabalhou em nada que tenha a ver com aquilo ali. Então, mas isso aqui é comum no Brasil. É muito comum o cara estar num cargo, ele nunca trabalhou naquilo e fica ali. Então, essa como é que chama? Essa coisa monstruosa, ela vai se repetir também. Você vê que hoje tem várias empresas fechadas no centro do Rio. Sim. Várias. São Paulo também. Isso. Então, às vezes eu passo e eu fico olhando, poxa, caramba. De repente, o remédio ele pode ser simples, mas o empresário brasileiro também, que tem uma formação, né, também ele quer resultados rápidos. Entendeu? Então, eu fico assim olhando, cara. Eu acho que tem profissionais, eu acho que sou algum profissional que já fez e faz alguma coisa. Você, Pardini, profissionais sérios e outros profissionais sérios. Agora, o que acontece, doutor? A internet, ela possibilitou isso. Os youtubers, eles falam o que eles querem. Não tem compromisso com nada. E eu vejo, Marcos, muitos profissionais da nossa área falando de coisas que eles nem sabem por onde começar. Mas estão ali.
Ainda mais se ele for bonitinho, for jovem, for uma menina bonita, sabe? Então, eu acho, assim, quando eu falo acho, é que eu não tenho certeza, mas eu desconfio que essa coisa do que se fala tanto nesse país, que é sobre ética, auditoria, ontem mesmo eu te mandei um artigo sobre auditoria aí, né? Eu vou recebendo, vou lendo, aí eu fico só assim, rapaz. Pensando, né? Você sabe que eu aprendi uma coisa e eu vou confessar aqui para você. No canal aqui, a gente conversa do que a gente quiser, lógico, sem limitação. Eu nunca limitei ninguém de falar nada aqui. Mas eu tenho me limitado em alguns lugares e dar minha opinião, porque eu tenho visto alguns grupos em que as pessoas, assim, querem a sua opinião, aí depois ficam arrebentando a sua opinião. Peraí. Sim, A opinião é de cada um. Então, ou você respeita a opinião, ou tem uma coisa errada, né? Então, eu sempre falo para as pessoas que, assim, opinião, ela é dada. Então, em certos momentos, eu comento alguma coisa com a minha experiência, como você também faz, Geraldo, porque às vezes, gente, estou conversando aqui com o Geraldo, e a gente bate muito papo, às vezes, até pelo WhatsApp, e olha que nós somos, né, dentro dessa geração mais nova, a gente sabe, a gente usa bem, né, isso, tranquilo. E aí ele me manda algumas coisas e depois eu faço um contraponto, para vocês terem uma noção. Eu gravei o vídeo com o Yuri Camilo, nós falamos sobre investigações. Ele assistiu o vídeo, depois veio me questionar, eu expliquei para ele, falei assim, olha, na realidade, nós estamos dando técnicas e tem certas questões que é com a polícia mesmo, ali são coisas mais corriqueiras para isso, né? E a gente comenta isso, só que as nossas opiniões, elas são guardadas para nós, por quê? As pessoas às vezes não vão entender a nossa crítica, porque a gente já vive, né, há muito tempo trabalhando com essas coisas, a gente já conviveu com pessoas que não querem fazer, vão fazer só para atender o órgão regulador e olhe lá, né? Então, eu trabalho, eu sei como que é isso, né? Que no Geraldo fala assim, pô, de vez em quando tem que... Um aluno uma vez perguntou, pô, você já engoliu sapo no ambiente de trabalho? Vai, rapaz, já engoliu sapo, tomei água do brejo, e dou dentada na Vitória Regia. Eu falei assim, como dentada na Vitória Regia? Assim, eu ponho ela na boca assim, ó, e fico, não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada. É a hora que eu travo, porque às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. E a função do compliance não é só escrever políticas e regras. A gente tem que lidar com vaidades, com influência, com conflito de interesse. E assim, você tem que, de vez em quando, sabe? Você tem que, sabe, sair um pouco disso, porque senão você fica louco para a questão, né? Então eu falo assim, outro dia me perguntaram, Geraldo, até para dar essa deixa para você, me perguntaram, você não ama o compliance? Não, mas você não trabalha com isso? Não, peraí, deixa eu explicar. Eu amo a minha profissão. Eu não posso amar uma coisa que eu tenho que ficar lembrando a pessoa que ela tem que fazer o que ela já sabe, e aí eu tenho que arrumar, porque a auditoria veio e apontou que ela está fazendo errado, ou quando vem o órgão regulador e aponta que ela está fazendo errado, eu tenho que voltar para arrumar uma coisa que eu já tinha avisado que não era para fazer, o que ela fez porque ela achou que podia fazer. Como que eu posso amar uma coisa dessa? Eu falo que é uma brincadeira, que nem amar a sogra. Eu falei, não, eu gosto da minha sogra porque fez a minha esposa. Entendeu? Mas, assim, as pessoas precisam entender que a tal do compliance, o risco, cara, você tem que, de vez em quando, enfrentar umas barreiras. E, assim, e como saber como enfrentar as barreiras? Não é só derrubando o muro. Às Sim. vezes é criando um portão no muro. Sim. Mesmo porque o risco, dependendo, você pode gerenciar esse risco, sabendo que é um risco, né? Ele tinha que ser cortado, mas você pode ficar administrando ele e não deixar eles dominar o ambiente. Agora, a questão maior, eu acho assim, Marcos, você trabalha com pessoas, com equipes, com profissionais. Eles têm que ser respeitados e tem que ser colocado sempre claro para a equipe como é que está o projeto, de que forma está, de que forma está e o que tem que ser melhorado. Meu irmão, sem isso, não tem como. O que eu assisto, às vezes, determinadas pessoas falando em projetos, e aí você entende que, no final, não houve a entrega do projeto.
a pessoa ficou mastigando com problemas e com administração. Eu passei por uma empresa, eu gerenciei o plano estratégico de informação de uma empresa do governo, e depois, como é que você faz? Você implanta, você treina, você capacita, e depois você sai, que você tem outros projetos pela frente. Meu irmão, não deu certo. Não é porque você foi ineficiente, não. É porque eu já estou respaldando esse comentário que você fez há pouco sobre compliance. É porque não houve sequência. Sim. Então, eu escuto assim alguns comentários. Não, compliance, como se fosse uma coisa seguinte: você botou ali e vai ficar para a vida toda. Sabe? Você foi lá, botou. Às vezes o cara, não, mas em quanto tempo, em quantas horas você implanta isso? Né? Eu já vi casos de um consultor falou para mim, não, é só treinar o pessoal naquele aplicativo. Eu falei, que aplicativo, doutor? Ah, não, né? No sistema lá o cara vai preencher uns parâmetros de compliance. Então tem alguma coisa errada. Como é que ele vai fazer o relatório da 558 da CVM, que é um relatório de comportamento, aqueles relatórios de comportamento? Como é que você vai fazer os relatórios da Ambima? Como é que você vai fazer os relatórios do Banco Central? Tem relatórios que misturam a parte financeira com a parte do comportamento. Entendeu? Então não adianta você mostrar um lucro, um valor financeiro ou contábil muito bom e a parte do comportamento, da atitude, o que eles chamam de plano de continuidade de negócio. Fala tanto sobre esse troço do plano de PCN, Marcos, pouquíssimas empresas, ou quase nenhuma, utiliza isso. Por quê? Porque as empresas, elas não entendem. Eu estava há pouco tempo conversando com uma pessoa, ela falou, o que é compliance? O que é compliance? Era um advogado. E eu fiquei, mesmo porque a gente estava num churrasco, não tinha nada a ver, e eu fiquei ali tentando conversar com ele e tal. Mas eu acho que errado somos nós. Nós temos responsabilidade, nós temos entrega. O Marcos, nós assumimos a responsabilidade com o cliente. Nós admitimos que erramos, nós admitimos que fraquejamos em algumas etapas, nós temos que admitir que nós tivemos que cortar um profissional da nossa área. Então, você criou um intervalo, um espaço nesse organograma, nesse cronograma. Então, eu vejo assim, o Marcos, desculpa, eu estou me estendendo. Se eu estiver me estendendo... Não, está dentro do horário. Existe, o Marcos, uma exposição do nada. O cara fica... usa palavras, como você fala, palavras bonitas, sim, mas você vê no final, cara, o que sobrou? O que sobrou? O que deu? Por quê? Porque todo projeto tem que ter um plano de continuidade de negócio. Hoje, as empresas, os empresários mesmo, por isso que nós estamos aqui para trabalhar nisso, tem que ter um plano de continuidade de negócio. A empresa tal tem lá auditoria, tem isso, tem aquilo, vamos lá, vamos conversar. Só que tem, Marcos, que o ser humano é um ser fraco, sim, idiota, inseguro. Ao que você usa uma palavra aí que eu achei muito interessante. Elas querem ser protagonistas de sim, tudo. E elas querem envolver o outro. Eu trabalhei numa empresa que o dono da empresa tinha um problema lá com a funcionária. Então, era uma merda. Por quê? Toda vez que tinha que decidir alguma coisa, tinha que passar por essa pessoa. Entendeu? Então, cara, e aí? Sabe? Então, vou dizer, as coisas só funcionam bem, eu acho assim, Marcos, no palanque, o cara falando, discutindo, contando história, dando receita de bolo, como se aquilo ali fosse para todos. Cada caso é um caso, cada empresa é um caso. Exatamente. Geraldo, é o que eu tenho falado para as pessoas. O processo de governança tem que ser implementado conforme a empresa, só que as pessoas não entendem, e é que engraçado. Aí, as pessoas não sabem como fazer,
e não sabe como entender o negócio. Então, o que eles fazem? Eles pegam o negócio pronto que ele trouxe em algum lugar, enfia dentro da empresa e fala, cara, você tem que fazer isso aqui. Às vezes a empresa do cara não tem nem capacidade, nem não tem condição de fazer aquilo, e o cara traz um modelo pronto e fala, não, você tem que usar isso aqui. Eu falo, não, filho, você tem que adaptar. Por isso que eu às vezes, as pessoas ficam bravas comigo. Você não fica falando de metodologias RASOP, SASOP, SASON. Cara, desculpa. Eu faço um mix do que o cara pode fazer, né? Você falou sobre continuidade, né? Outro dia até brinquei numa palestra para um conselho. Quando a gente escreve uma política de sucessão, o pessoal pensa que a gente está fazendo uma política de sucesso grande, porque não é possível. Você não prepara ninguém para dar continuidade no negócio. E não é só aqui no corpo diretivo, na base também, porque é o seguinte, como você mesmo falou agora há pouco, cada vez que eu tenho que substituir alguém, é um parto, porque até o cara entender o processo, eu treinar o processo, quem sai fragilizado é a organização. Sim. Né? Então, as pessoas têm que entender que você tem que planejar. Por exemplo, tem uma história que eu conto em treinamento, eu vou contar aqui. Teve uma oportunidade que um cliente me ligou e falou assim, preciso de um consultor. Eu falei assim, tá, você acha que eu tenho um guarda-roupa aqui que eu aperto um botão, sai o consultor do guarda-roupa, eu tiro do cabide e mando para você, assim? Não é assim, mas por quê? Para amanhã. Assim, como para amanhã? É que a minha funcionária vai sair de licença maternidade. Assim, beleza, mas quando? Sexta-feira. Peraí, ela ficou grávida quando? Semana passada? Ele falou, não. Então, só agora você se preocupou em substituir? Pô, essa correria. Eu falei, não, viu, desculpa. A correria, no mínimo, demorou 8 meses para você ter esse entendimento. Eu deve ter demorado isso para te avisar. Você não se preocupou em colocar alguém do lado para poder aprender o trabalho. Tem isso também. Então, isso, Geraldo, vai de encontro quando você começou sobre falta de planejamento, falta de entendimento de projeto, de entendimento de processo, controle, compliance, isso, porque assim, é tudo feito no modelo assim, ó, furou o pneu, assim, vai lá, desce lá e troca o pneu com ele em movimento. Não funciona. Isso é uma coisa, Geraldo, que às vezes causa essa indignação na gente, porque as pessoas, elas acham que a gente na nossa idade, o pessoal vai achar que nós somos o Dumbledore, né? Que é o principal mago do Harry Potter. A gente tem uma varinha mágica que fala algumas palavrinhas e vai voar relatório, né? Processo. Puxa vida, por que as pessoas não entendem que tudo isso é planejamento? É capacitação, qualificação das pessoas para poder fazer o trabalho. É o principal ponto que causa a nossa indignação aqui, né? Tem situações, Marcos, muito complicadas. Eu fui contratado como head de compliance, foi logo assim que eu comecei, em 2010, por aí, 2011. E eu me lembro que eu fui numa empresa muito bem localizada, e a diretoria toda se reuniu em torno de mim, e o que você vai fazer? E eu, cara, naquela cabeça doentia, estava falando, não, a gente vai ter que rever, não sei o quê, rever a política de segurança, rever. E a diretora ficou assim com os olhos arregalados. Ela falou, a gente não tem nada disso. A gente vai rever, não temos nada disso. Vou rever uma coisa que eu não tenho. Peraí, você viu isso em algum lugar? Ô, Marcos, essa empresa mexia com milhões e milhões de reais. Então, eu fico assim, cara. Eu acho assim, cara. Eu acho que tem que... não precisa derrubar tudo, mas tem que ter uma reflexão. Tem muita gente ganhando dinheiro. Essa é a verdade, bicho. Mentindo. Sim. O ser humano, ele é muito idiota, então ele acha que ele conhece. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que se achavam. Sim. Entendeu? Então, o Marcos, é complicado. Tem gente que você conversa e você está escrito na testa. O cara não vai fazer isso. Não é o perfil dele. Ele não sabe, ele não tem esse Vende coisa que não entrega. Vende coisa que não entrega. Porque não tem condição de entregar algumas coisas. Não dá. Você sabe que eu num trabalho de uma dessas agências reguladoras,
aqui no Brasil, eu tinha pego uma revista e tinha pego o nome do presidente da agência reguladora. E lá na agência reguladora, trabalhando, não sei o quê, papá, um dia eu abro uma porta, Marcos, quem é que está sentadinho lá de manhã? O presidente da agência reguladora. Sabe o que ele falou para mim? Sabe o que ele me perguntou? Qual o seu nome? Então. Vem cá, esse projeto é para valer ou é brincadeira? Eu falei, não, doutor, esse projeto é para valer. Ele só perguntou isso, Marcos, e saiu da sala. Então, loucura, bicho. Loucura. Loucura. Se você não tiver estômago, se você não tiver paciência, se você não tiver força, cara, você pira. Eu tenho vários colegas, e efetivamente não foram só sobre isso, que hoje tiveram alguns problemas de doença, AVC, estressando. Então, o que eu procuro, você até brinca comigo, que eu mando aqueles memes, não sei o que lá. Mas sabe por quê? Porque, cara, eu li um livro uma vez, O que somos por trás dos crachás. Tem você que tem um crachá. Né? Eu li um livro fantástico, O que somos por trás dos crachás. Nós não somos nada, sabe? Você constrói os teus valores, os teus conceitos com o teu comportamento, com a tua observação, com a tua atitude. Então, eu não sou exemplo de nada, como você também não é exemplo de nada. Não. Eu fico assim, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de ouro, de falar o seguinte, nós estamos aqui, vamos construir, olha a nossa prática, vamos fazer. Eu conheço empresas, não vou, que elas estão sendo enganadas. Existe também um conceito, doutor, que eu já li também. A empresa tal colocou o cara como compliance officer por ser o funcionário mais antigo. Ele não vai fazer. Não, colocou lá não vai fazer. A função de compliance, ela é de altíssimo risco. Né? Muitas vezes você está falando com o diretor, o outro do outro lado, se você não tiver um bom viés, ele está te queimando. Sim. Eu já participei de reuniões em que o diretor da empresa, já participei de empresa que o diretor, no primeiro dia que eu entrei, ele me trouxe um papel e falou, olha, dá uma olhada nisso aqui, meu filho é que fez. Eu li assim, falei, peraí, então traz teu filho para cá. Então, eu acho assim. Oi? Saiu? Isso. Eu fiz uma palestra, Marcos, numa universidade muito famosa aqui no Rio. Se eu te falar um negócio, você não vai acreditar. A turma que estava se formando em administração e direito não sabia o que era nada de que a gente fala. Compliance, controle interno. Não conhecia. E era uma universidade caríssima. Então, eu acho assim, Marcos, eu acho que eu não sei quem é o responsável pela educação nesse país, mas o próprio currículo, ele tem que premiar essas matérias de controle, de auditoria, essas práticas, porque senão a gente vai estar arrasado. A gente não vai proteger empresa nenhuma, esse é o problema. As pessoas não entendem que isso é para proteção de valor do negócio. Né? Sim. Só que as pessoas estão entendendo isso como um patamar para alavancar uma carreira sem base, sem condição para isso. Entendeu? É uma coisa que eu tenho visto. Aproveitando, Geraldo, que já deu aqui o nosso tempo, o papo foi aqui, que graças a Deus flui bastante o negócio. Geraldo, dá o seu recado para quem assistiu a gente, fala onde te achar, porque já está, o LinkedIn já está aqui, mas dá o seu recado para o pessoal que assistiu a gente, uma dica, aquela palavra assim, o Geraldo falou isso lá, eu preciso vou pensar nisso com o Geraldo. É aquele momento agora que o Geraldo é o Geraldo.
Eu acho assim, obrigado, Marco, você é muito gentil. Eu acho assim, o pessoal tem que estudar, estudar, estudar. Procurar alguma prática, alguma coisa prática, né? Tem muita gente só falando em teoria e não está buscando nenhuma prática. Então, a prática, por pior que seja, essas experiências todas que a gente passa no dia a dia, elas são muito boas, porque elas vão consolidar o teu conhecimento, eles vão te dar força, musculatura para você entender. Não adianta a gente fingir que está fazendo alguma coisa. Tá? Então, estudar, ler, investir bastante, bastante, bastante. E esteja certo uma coisa, o Brasil é um país que é um dos países que mais precisa de correção, de compliance, de integridade, etc., etc. Então, nós temos que sair da teoria, desse discurso teórico da internet e trabalhar isso, entender isso, sabe? Senão a gente vai continuar nesse blá blá blá, muita teoria, nada de prático, muita mentira, né? Muitas coisas que não são aplicáveis. Então, você aprende muito trabalhando, pegando as situações mais complicadas, mas que ela certamente ela vai te dar, vai te consolidar, vai te dar. Essas são as palavras, Marcos. Bom, gente, então foi mais um Marcos Assi Convida aqui com o Geraldo Pereira dos Santos, meu parceiro já de longa data. E é muito legal, porque às vezes a gente faz as lives, a gente está participando de algum lugar, daqui a pouco aparece o Geraldo, vai fazendo as perguntas, né? E é bom demais, porque de vez em quando ele põe o povo lá, dá umas apertadas no povo nas perguntas, eu acho muito bom. Porque assim, gente, a gente comentou aqui, nessa questão, no resumo aqui do nosso falamos, da nossa vivência, da nossa preocupação em a qualidade das organizações, de quem contrata isso, de como se contrata e de como se desenvolve isso, porque o compliance não é tão simples. O compliance, como ele disse, é um estado de espírito, né? A gente também, de vez em quando, a gente trabalha com os espíritos não muito bons, né? Então, a gente tem que estar muito preparado com isso. Então, e às vezes dá vontade de fazer uma sessão de descarrego para tirar algumas coisas das empresas. Verdade. Então, assim, gente, a oportunidade está aqui. Se você gostou, se você quiser, comenta, entra lá no LinkedIn do Geraldo, né? Segue ele por lá e a gente vai se encontrando aqui. Geraldo, não desliga, segura aí mais um pouquinho. Gente, oportunidade é dada e o trabalho é realizado com você. E como disse o Geraldo, já tem essa questão e eu vou dizer aqui também. O seu trabalho não precisa ser protagonista, o seu trabalho tem que ser parte de um todo. Isso. Quando todo mundo faz o trabalho bem feito, o conjunto da obra é maravilhoso. Isso. Tá bom? Não adianta você ser um bom eletricista, um bom encanador, se o pedreiro não fizer paredes fortes. Tudo que você colocou no meio vai cair junto. Entendeu? Então, e às vezes tem pedreiros que são melhores que muito engenheiro. Então, se a gente conseguir juntar conhecimento, vontade de fazer o certo, o correto, tá? Vai ser diferente. Então, nós temos uma oportunidade única de mudar. E é isso que a gente espera com todos vocês. Então, muito obrigado a todos. Geraldo, dá uma acenada para o povo, dando um tchauzinho. E a gente se vê por aí, gente. Muito obrigado.